Boa noite a todos. Eu vou estar explicando, tá, esses conceitos para amanhã a gente poder fazer alguns exercícios. Então, nós temos aqui a primeira lei de Newton, tá? São 3 leis. Essa primeira lei, ela é considerada como o princípio da inércia, tá? E ela diz o seguinte, que um corpo, ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Enquanto a resultante das forças que atuam sobre ele for zero. O que diz essa lei? Por exemplo, quando a gente está num ônibus em movimento, e aí de repente esse ônibus ele freia, o que acontece com o nosso corpo? Nós somos arremessados para frente, não é isso? Porque a gente tenderia a continuar em movimento. Então é isso que diz essa lei. Vamos colocar uma outra situação. Se a gente tivesse um chão perfeitamente liso, que isso não vai acontecer, tá? Não tivesse nenhuma ondulação, nada, ele é perfeitamente liso. Se a gente jogasse uma bolinha nesse chão perfeitamente liso, essa bolinha ela não iria, na verdade, parar. Por quê? Porque ela não tem nenhuma outra força que possa estar interferindo nesse movimento dela, né? Assim como, por exemplo, se uma bola estiver no chão, ela não irá movimentar, né? Se por acaso nenhuma outra força que atua sobre ela, né, for realmente permitir esse movimento. A segunda lei vai ser uma lei onde a gente vai estar encontrando uma fórmula, né? Ela diz o seguinte, que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Então vai ser aqui que a gente vai começar a fazer as nossas contas, né? Então a gente tem aqui esse F que representa força, tá? O M que seria a massa e o A que seria a aceleração. Esse F, ele é dado, na verdade, em newtons, né? Então, a gente já comentou que existe um sistema internacional de unidades, tá? E no caso da força, a gente trabalha com newtons, que seria esse N daí. Então, sempre quando você for calcular algo, no final, vocês vão ter que colocar esse N de newton. Ou então quilograma-força, tá? Existe também uma unidade para força que a gente chama de quilograma-força, mas essa não seria a unidade do sistema internacional. A massa, ela é dada em quilo, tá? E ela está sendo representada aqui por esse M. Então, a unidade dela é o quilo e a gente coloca kg. Então, sempre que eu estiver calculando e eu for encontrar lá a massa, ela vai ser dada em kg. E a aceleração, ela é usada em metros por segundo ao quadrado. Agora, o que seria a terceira lei de Newton? Essa terceira lei de Newton, ela diz que a toda ação existe uma força de reação da mesma intensidade e direção, porém de sentido contrário. Então, o que isso representa? Quando a gente está, por exemplo, remando, a gente rema para trás para a gente poder ir para frente, porque existe, na verdade, o quê? Uma força de mesma intensidade e direção, só que sentido contrário, tá? É isso que diz essa terceira lei de Newton. Então, são 3 leis de Newton. A primeira, na verdade, sendo considerada como o princípio da inércia, tá? Que ela diz que um corpo vai permanecer parado ou então em movimento se não existir nenhuma outra força, né, atuando ali sobre ele, né? Se na verdade a resultante dessas forças for zero. A segunda lei de Newton, a gente tem essa fórmula, né, que a gente vai estar trabalhando, e ela é considerada como o princípio da dinâmica. E a terceira, que fala que a toda ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário. É ela, por exemplo, que explica, né, se a gente tem a força da gravidade atuando nos nossos corpos, por que, por exemplo, a gente não afunda no chão? Porque existe uma outra força, né, com a mesma intensidade e direção, só que sentido contrário, que a gente vai conhecer ainda, que seria a força normal, tá? Então a gente vai estar sempre tendo a toda força uma força contrária, né, de sentido contrário a essa força que está sendo exercida. Gente, um abraço.